E aí, galera, vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre fotografia odontológica com dispositivo mobile. O meu nome é Gregory Franco Boeira, sou professor da Universidade Católica de Pelotas. Quando a gente compara o dispositivo mobile com a câmera profissional, hoje a gente sabe que é muito mais acessível, as pessoas, cada um tem o seu celular, do que você ter uma câmera fotográfica profissional, você ter o tipo de lente adequada, você ter os flashes, que é o sistema de iluminação, para compor esse conjunto câmera, corpo e lente. E é muito mais simples você fotografar com o celular. Claro que se a gente for comparar a qualidade fotográfica com uma câmera profissional e a qualidade fotográfica das fotos que a gente pode obter com o celular, a gente tem uma grande diferença em termos de qualidade final. Mas, para o tipo de recurso que a gente necessita, que seria para fotografias para planejamento, fotografias iniciais, fotografias até para auxiliar no diagnóstico, o dispositivo mobile ele pode ser muito bem utilizado e ele deve ser muito bem explorado. A gente sabe que existem grandes diferenças nos tipos de lente, né? Onde, por exemplo, a lente do tipo da câmera Nikon ou da câmera Canon ou da Sony, elas são lentes próprias para odontologia, 100 mm, 105 mm ou até 85 mm do tipo macro, onde essas lentes, elas, diferentemente do tipo de lente que vem integrada ao celular, elas obtêm imagens de forma diferente. As câmeras de celular, elas são as chamadas grande angular, tá? E essas grandes angulares, elas têm alguns problemas na captura. Quando eu vejo as lentes do sistema de câmeras fotográficas, eu tenho algumas lentes, diversos tipos de lentes que podem ser adaptadas ao corpo das câmeras profissionais. Por exemplo, existem as lentes chamadas 1855, que são as lentes que vêm num kit. Quando você compra a máquina, você compra o corpo e já vem uma lentezinha junto com ela, que é essa câmera básica, essa lente básica. E nessa lente básica, normalmente, a gente, a gente não consegue fotografias com a qualidade que deveria ser adquirida para uso odontológico. Então eu preciso de uma lente especial com mais de 70 mm, tá? Por exemplo, uma 85 mm micro ou uma macro 100 mm no caso da Canon ou 105 no caso de Nikon. Por que que acontece? Quando eu fotografo em 10 mm, olha o que acontece com o rosto da pessoa. Ele acaba gerando uma distorção, uma grande distorção desse objeto que está sendo fotografado. Quando eu fotografo com 70 mm ou mais, eu já tenho um objeto já da mesma pessoa, que ele está sendo fotografado numa realidade mais proporcional. E essa realidade proporcional, quando eu vou para a lente do celular, que é uma lente grande angular, eu posso ter duas opções também de utilizar essa lente. A mesma lente, se eu pegar ela e eu aproximar o meu celular do rosto da pessoa, então você pode fazer esse teste em casa, chame o pai, o irmão, a irmã, a tia, uh, chame alguém aí e pegue o seu celular e aproxime, vai chegando mais próximo do rosto e fotografe essa, tem uma tomada fotográfica do rosto do paciente, simplesmente aproximando bem o celular. Você vai ver que você vai ficar com uma situação bem próxima dessa situação da esquerda. Quando você pegar, então, e voltar com esse celular em torno de 1 metro, mais ou menos, do seu objeto, né, que é essa pessoa que você chamou, e você enquadrar o rosto e, ao mesmo tempo, afastar, então, 1 metro, 1 metro e pouquinho, focar, enquadrar e dar o zoom, com o zoom óptico ou digital do seu celular, você vai ver que o objeto fica mais parecido com o objeto da direita. Isso, então, a gente vai tentar manter as proporções a partir dessas técnicas e o mesmo tipo de técnica com o celular a gente deve utilizar. Se eu simplesmente eu aproximar, tanto faz se eu estou fazendo fotografia de face, se eu estou fazendo fotografia
de sorriso ou de dente, se eu simplesmente só aproximar sem dar o zoom, eu vou ter o chamado efeito barril, que é o que está acontecendo na foto da esquerda. Tá? Normalmente as fotos para planejamento, que são as fotos que eu necessito fazer algumas medições, necessito fazer a arquitetura do sorriso ali, eu preciso que ela mantenha as proporções. Então eu preciso tomar esse cuidado fundamental de afastar, focar e dar o zoom, enquadrar o objeto e aí fazer a medida para poder então utilizar essas fotos como próprias para planejamento. Aqui então algumas diferenças, então diferentes tipos de lentes fotográficas para o mesmo tipo de situação clínica. Os acessórios, tá? Os acessórios que eu vou ter, existem vários acessórios para as câmeras fotográficas tradicionais, como por exemplo eu falei, os corpos são diferentes, as lentes são diferentes, os flashes, existem flashes circulares, flashes twins, existem diferentes tipos de ferramentas que a gente pode anexar a esses equipamentos fotográficos. E no caso da odontologia, a gente tem alguns acessórios, e os afastadores são os primeiros que a gente precisa entender. Esse da esquerda é um afastador black do tipo individual, onde a gente deve ter 2 afastadores desse tipo. A gente posiciona e pede que o paciente segure esses afastadores, e ele é black justamente esse pretinho para a gente ter acabar matando, na verdade, o afastador na hora da fotografia, ou tirando ele, facilitando o processo de recorte depois dessas fotografias no pós-edição. E eles são considerados, então, afastadores onde o paciente tem que ficar segurando ou o auxiliar segura também esse tipo de afastador. Existem 2 tipos no mercado, esse que é o tipo C e o tipo V. Né? O V é mais para fotografias oclusais, então de vez ser mais redondinho, ele tem um formato de V mesmo, para a gente poder então visualizar a oclusão dos pacientes. E também, além disso, existem 2 tamanhos. Os tamanhos são esse tamanho, que é o tamanho do adulto, e existe um tamanho infantil. Então é legal ter, no mínimo, então, 2 afastadores do adulto e 2 afastadores infantis, eles sempre são utilizados em dupla. E esses afastadores, então, dependendo do tamanho da boca do paciente, eles podem ser utilizados de acordo com o que for recomendado. Na situação seguinte ali, eu tenho mais 2 afastadores ali, um em cima e um mais embaixo, onde eles são autossuportados. Eles podem ser autossuportados pelo próprio acrílico, ou ele pode ser autossuportado também por uma haste de metal. Na sequência ali eu tenho o em V, na sequência ainda mais para a direita eu tenho os afastadores infantis. Estão vendo, o Czinho dele é bem menor do que o Czinho da esquerda. E eles podem ser tanto black quanto transparentes, isso é invariável, tá? Não muda nada. E eu ainda tenho um afastador ali em cima, que é o afastador do tipo metálico, que é um afastador mais para cirurgias, onde você pode ficar reesterilizando esse afastador sem ter um comprometimento do plástico, né, do acrílico desse afastador. Todos eles podem ser esterilizados, mas quanto maior o número de esterilizações que você vai fazendo, ele também vai queimando, vai dando uma entortada e vai chegar um momento que você precisa trocar esse afastador. Existem ainda os afastadores do tipo oclusal, que é esse segundo. Esse afastador também é um afastador oclusal ali com um espelho de contraste. A gente vai ver para que servem esses espelhos de contraste na sequência. Esses afastadores autossuportados, existem esse que é da Ultradent, não está no Brasil, e ele pode ser adaptado para a gente poder utilizar os espelhos de contraste. De que forma que ele pode ser adaptado? Você recorta um pedaço dessa parte mais de baixo e aí você consegue fazer uma bela retração dos tecidos, ó, e consegue visualizar só o arco superior e o arco inferior. Os espelhos de contraste são esses espelhos pretos ali, que podem, eu vou dar algumas dicas de que tipo de espelhos você pode utilizar para isso e para cada situação clínica na sequência, tá? Mas essas fotos então do Henrique Dias Guzmán, onde mostra então esse afastador e o próprio paciente ele vai fazendo o posicionamento para a gente de acordo com a necessidade das tomadas fotográficas.
Existe no Brasil esse tipo de afastador também, que não tem aquelas hastezinhas para o paciente puxar, mas que podem ser feitas essa modificação também. Os espelhos de contraste, eles são um espelho negro, tá? Eles podem ser essas paletas flexíveis aí, lá do estilo italiano, os backgrounds que a gente chama, que são bem caras, né? Ou a gente ainda pode pegar o próprio espelho e com luvas pretas fazer uma adaptação ali, fazer um fundo preto, tá? Existem ali a forma de você utilizar então esses espelhos pretos ali, então tem um linkzinho ali embaixo, como é que você tira esse tipo de fotografia. E também, depois que você tirou a foto, existe um truque também para você remover aquele preto ali que fica à margem do lábio com o preto, então você vai girar a foto, recortar, enquadrar essa foto ali na posição que você acha melhor. Aqui no caso eu estou trabalhando com Keynote, né? E então eu utilizo o alfa instantâneo, que é essa ferramenta onde eu clico e tudo que está ficando em verde ali, ele está removendo da figura. Quem está usando o PowerPoint, na hora que você clica em cima da figura, lá em cima abre uma ferramenta Imagens, e aí existe uma ferramenta chamada Remove Background. E aí você clica lá e tudo que estiver ficando rosinha vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aí com tudo que estava ficando verdinho. Aí eu troco a cor do fundo e deixo um fundo preto, ou azul, ou amarelo, a cor que for, tá? Mas eu consigo então ter esse tipo de qualidade de foto com esse tipo de espelho de contraste, tá? Então é interessante muitas vezes para uma sequência de foto cirúrgica ou uma sequência clínica, onde eu queira fotografar um passo a passo, é interessante que a gente tenha algum fundo, algum background preto que eu possa utilizar isso. Então, esses espelhos de contraste, muitas vezes eu tento baratear as coisas no consultório lá, e também acho que você deve, sempre que possível, baratear. A gente tem os clones, né, que seriam os espelhos de contraste. Um dos clones seria, sabe aquelas pastinhas que a gente manda encadernar? A gente pode ter a folha do fundo dessas pastinhas, que é uma folha preta. E aí você recorta e utiliza ela como o espelho de background, ao invés de ter que comprar aquela paleta flexível que eu falava para vocês. Além disso, uma outra opção que a gente tem, no caso de cirurgia, onde a gente está trabalhando com tudo estéreo, é sempre ter dentro da sua caixa cirúrgica um paninho preto, onde você pode utilizar ali, você vai abrir a caixa, pega esse paninho, fez lá, está fazendo a cirurgia, vai tirando as fotos com esse paninho, e ao final da cirurgia você bota fora junto com as gases utilizadas, com tudo que você utilizou, que sendo um paninho descartável e também esterilizado para não comprometer a- o seu campo cirúrgico.